A Wargame simplesmente resolveu lançar uma TD polonesa de nível 8 com 700 de dano num canhão de 162mm, e nesse super conteúdo aqui irei agregar várias informações sobre o tanque, gameplay, review e também excelentes comentários aqui para vocês saberem se vale a pena comprar o tanque ou não, e também vocês assistirem o início das TDs polonesas aqui no World of Tanks. Fiquem comigo nesse vídeo até o final, porque as gameplays estão extremamente divertidas, legais e com muito dano aqui. Além de tudo também, contou com a presença de dois patetas aqui, pra gente conseguir fazer um vídeo ainda mais especial, matando e humilhando esses falsos pro players aqui, os pro players da Shopee. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Fábio, sou criador de conteúdo e pro player do jogo World of Tanks console. E hoje trazendo para vocês um conteúdo bem especial sobre a nova TD SDP-WZ66 Grom. A caça-tanque Tier 8 polonesa que chegou pra gente no World of Tanks. Ela tá incrível, como vocês viram um pouco na parte da introdução. Primeiro a gente tem que ressaltar as qualidades desse tanque, que são absurdas, tá galera? Antes de começar o review propriamente, queria mostrar pra vocês que o tanque, ele tem um canhão de 162mm no nível 8, tá? Ele tem 240 metros de camuflagem e quando a gente olha por dentro do tanque, 1.600 metros por segundo numa bala APCR de 290mm de perfuração. Só com essas informações iniciais vocês conseguem saber o quão esse tanque aqui é roubado. Então nesse conteúdo a gente vai trazer 3 partidas que são muito especiais. Enfrentei aqui falsos pro players, players brasileiros tóxicos, players internacionais tóxicos, e também a gente jogou bastante partidas aqui boas, inclusive contra níveis 10, níveis 9. Vou trazer alguns highlights para vocês também do tanque. Mas primeiramente a gente vai agregar um conteúdo de review. E aí na parte final eu vou falar para vocês se vale a pena ou não comprar o tanque, tá? Primeiramente, pessoal, comentando um pouco sobre o tanque aqui de maneira inicial. No canhão dele, a gente tem um canhão, como eu disse para vocês, de 162mm. Ele tem 5 tiros por minuto, que é extremamente quebrado aqui, tá? Por ele ter um dano alfa bem alto, ele consegue ter um DPM muito alto, como vocês estão vendo aqui, de 3.514. Fora isso também, ele tem uma precisão a 100 metros de 0,32, 700 de dano alfa, e a penetração dele com 2 balas APCRs, a primeira de 260 e a segunda de 290. Vocês podem ver aqui abaixo que eu já coloquei 100% das balas APCRs Premium, principalmente porque eu gosto de ter perfuração a mais no meu tanque, maximizada aqui. Então, para caso vocês queiram prata no jogo, coloque a primeira bala. Agora, caso vocês queiram produtividade, coloque a segunda bala, porque esses 30mm aqui fazem a diferença. E eu vou explicar com vocês maiores detalhes aqui nas partidas, tá? Além disso, também ele tem 40 munições disponíveis e tem uma bala HE de 80mm de perfuração, que é muito forte também. Aqui na parte do motor, pessoal, a gente tem ele com 40 km por hora de velocidade máxima, 15 de reverse, 750 pontos aqui na potência dos cavalos e 20% aqui de chance de fogo que ele tem, que é uma porcentagem bem alta até. Na parte do chassi, ele tem 30 graus de rotação por segundo e uma resistência externa aqui que é boa. Não é excelente, mas ele cobre o gasto aqui na parte da mobilidade. E o rádio dele, que não importa tanto, 800 metros aqui. Falando um pouquinho sobre as características dele, antes de comentar a parte de equipamento e também de tripulação, ele tá com 11,95 de reload 100% fitado. Ele também tem uma velocidade máxima de 40 km por hora, como eu adiantei para vocês. 1.300 pontos de HP. Ele aqui numa camuflagem parado, sem atirar, 240 metros e se movendo 292 metros. O que é extremamente baixo, tá, galera? Primeiro a gente pode até comparar com a Taran aqui. A Taran, para vocês terem uma noção, galera, tem 237 metros. Esse tanque tem 240. Então vocês observam que a camuflagem dele é bem efetiva. E é muito excelente aqui no World of Tanks você ter camuflagem nas suas CDs. Porque além do papel de assalto que você pode exercer na batalha, você consegue também fazer um papel de suporte muito efetivo com esse tanque, tá? Então, além disso, ele também tem 7 graus de depressão, o que é uma depressão boa, tá? Por mais que não seja 100% excelente. 7 graus acaba que dá muito por gasto, principalmente porque o tanque ele tem um perfil mediano, tá? Ele não tem um perfil tão alto e nem um perfil tão baixo. Além disso, também ele tem 15 graus de depressão. Porém, o grande ponto negativo do tanque é, sem dúvidas, o limite de
canhão dele, que são só 5 graus para a esquerda e para a direita. Isso aqui é muito limitante, de modo que eu sempre recomendo que vocês, já no começo da batalha, destravem o chassi dele. Para quem não sabe destravar o chassi, você aperta a setinha para a esquerda, tanto no controle do PS quanto do Xbox, porque assim, quando você vira o seu tanque, a câmera, o seu tanque já acompanha. Se você ficar com o chassi travado, você vai ter que virar manualmente, isso é muito complicado. Outras características do tanque é que ele tem um bônus de prata muito interessante, tá, galera? 150% aqui. Ele tá fazendo, em média, 150k de prata aqui, se você usa todos os consumíveis premiums, tá? Se você usar, por exemplo, a bala padrão do tanque, eu acho que dá até pra puxar 200k de prata aqui, no mínimo, toda a partida. Isso aqui é muito legal, porque nível 8 não tem tanta característica hoje de fazer prata. Isso aqui é algo mais presente no tanque de Cold War, tá? E agora, galera, vamos analisar a blindagem aqui do Grom, que é sem dúvidas um dos principais pontos fortes do tanque aqui, e uma das qualidades que diferem ele aos principais concorrentes dele aqui, que são a IS-1 52K e o IS-1 52 também de linha. A blindagem desse tanque aqui, galera, eu diria que ela é bem efetiva, tá? Ela cumpre bastante o papel aqui, principalmente por o tanque ter uma camuflagem muito legal, então isso acaba que combina aqui, porque você pode fazer tanto a parte de assalto como de suporte. Vocês vão ver nas minhas partidas eu também fazendo essas duas funções. E aqui, para iniciar o conteúdo da blindagem, a gente vê uma blindagem de martelete aqui de 300mm, tá? Não atire no meio do canhão desse tanque aqui, pelo amor de Deus. Quando a gente passa para a superestrutura dele aqui, na região acima aqui do tanque, 210mm aqui. E nas bochechas da superestrutura, a gente pode dizer assim, 180mm. Quando a gente passa aqui para o chassi de fato do tanque, a gente vê uma placa alta de 120mm e uma placa baixa de 80mm, de modo que sempre valem a pena vocês atirarem abaixo do canhão desse tanque, tá? Porque as regiões aqui da superestrutura são fortes, então caso vocês enfrentem esse tanque, não atirem na região da superestrutura dele, deem preferência para atirar abaixo do canhão no chassi. Ele também tem 70mm aqui na parte lateral da superestrutura, 60mm na parte traseira, e aqui na traseira de fato ele tem 40mm, e aqui vai reduzindo a blindagem. Então eu vou estar até circulando agora para vocês os pontos fracos aqui do tanque. Lembrando também que ele tem um problema de rodinha de esteira, então caso você enfrente esse tanque de lado, você pode atirar nessa região que está sendo circulada aqui no vídeo, para você pegar tanto o dano quanto o perma-track ali dele. Então, recapitulando para vocês, se quiser atirar nesse tanque aqui, sempre dê preferência para localização baixa do chassi aqui, ou para a placa intermediária também. Sempre abaixo do canhão, como eu estou deixando para vocês uma linha agora, tá? Isso aqui, galera, difere ele bastante, por exemplo, da IS-1 152 e da IS-1 152K. Quando a gente olha aqui para o tanque, as blindagens máximas dele aqui são 90mm, sendo que ele tem placas baixas aqui, por exemplo, que tem uma blindagem de 70mm, ou seja, você até com um Tier 6 consegue furar esses tanques aqui com muita facilidade. Então muita gente tem esses tanques aqui, e já recebi bastante pergunta aqui no meu WhatsApp, nos meus grupos, se vale a pena pegar o Grom, caso eu já tenha o IS-1 52K ou o IS-1 152 aqui de linha. E a resposta é que vale pela questão da blindagem, tá, galera? Esse tanque aqui ele tem uma proteção muito melhor, principalmente porque a Grom ela tem uma possibilidade de fazer tanto a posição de suporte como de assalto, e o assalto desse tanque aqui é muito bom, tanto que vocês vão ver na gameplay como que eu fiz isso aqui de uma maneira muito inteligente. A IS-1 52 e a IS-1 52K, por exemplo, você não consegue fazer a região aqui de assalto, a parte de assalto, porque, cara, basicamente o seu tanque não tem blindagem nenhuma. Você vai fazer isso e vai morrer aqui com 2, 3 minutos de jogo. Já a Grom, ela tem uma proteção muito grande aqui, a blindagem dela é bem efetiva, é bem angulada, tanto que vocês podem ver que não é uma chapa reta exclusivamente, tá? Até no chassi mesmo você encontra uma certa angulação aqui. Isso melhora na prática a blindagem efetiva do tanque e torna ele ainda mais complicadinho e chato de furar. E as cúpulas dele também são bem escondidas aqui, tá, galera? Então se você se aproveita de um cooldown, por exemplo, é bem difícil pegar esse tanque aqui e furar na superestrutura. Então, galera, comentando pra vocês um pouco dos pontos fracos dele e também dos pontos positivos, eu separei os equipamentos pra melhorar ainda mais o tanque. Então, começando pelo pilão e pela ventilação, que isso aqui eu coloco padrão para todos os meus tanques, vocês estão acompanhando meus vídeos aqui já sabem. E o terceiro equipamento dele eu coloquei o equipamento de camuflagem, principalmente para dar uma efetividade ainda melhor para ele, tá? Outro equipamento que pode ser interessante para ele é a velocidade, tá? Porque esse tanque vai para 44 km/h com esse equipamento de Traction System. Então, para caso vocês queiram fazer mais uma parte de assalto com ele, eu tô dando duas opções, tá? Camuflagem, se você pretende fazer mais suporte, se você é um player que gosta mais de camperar, ou o Traction System aqui, que você pode ter 10% a mais, tanto na velocidade de chassi, na velocidade máxima, né? Quanto você pode também ter 10% na velocidade de rotação do chassi, o que é muito interessante porque você consegue virar o seu tanque muito mais rápido, porque ele não tem torre, tá? Ele é um tanque aqui de chassi travado, e tanques de chassi travado sofrem aqui no jogo. Na parte da tripulação, galera, eu segui muito na linha da minha
do meu setup aqui nos equipamentos. O que eu fiz? Primeiramente, skill de mãos de armas, padrão para todos os tanques, skill de 10% a menos no reload, skill de 10% a menos na precisão, skill de 10% a menos no seu tiro em movimento. Isso aqui ajuda a sua dispersão, tá? Então, por mais que o tanque não tenha torre, isso aqui melhora quando você vai fechar a mira, por exemplo. 10% a mais de camuflagem aqui padrão para todos os CDs. Sexto sentido padrão para todos os tanques. View range, que é muito interessante porque o tanque já não tem tanta parte de visão, tá? Ele tá com 416 metros só. Então você tem que colocar esse skill aqui, principalmente para você melhorar um pouquinho a sua visão, porque se ficar abaixo de 400, hoje no jogo é muito complicado. Voltando aqui, eu também separei a skill de concertos padrão para todos os tanques e a nona skill, que é o diferencial que eu coloquei nesse tanque aqui, que é uma skill que eu coloco principalmente nas minhas CDs que não tem torre, tá? É o rotacionador, que dá 7% e 7,5% na rotação aqui do veículo no chassi. Isso é muito interessante porque tanque de chassi travado você sofre muito com o giro da morte, né? Por exemplo, pega um médio, pega um leve, começa a te atacar aqui. Isso é muito complicado para você não tomar flanco do time inimigo, flanco dos tanques ali que vão te puxar. Então o tanque vira muito mais rápido e com essas skills aqui o tanque fica ainda melhor, tá? Outros pontos características que a gente pode analisar que vale a pena colocar aqui no tanque são duas munições explosivas, porque esse tanque tem 80 mm de perfuração, tá bem elevado para o nível 8. E, pessoal, até mostrando pra vocês as minhas partidas aqui com o tanque, foram 19 ao todo nesse primeiro momento. Já cheguei a 50% aqui de marca com ele. Peguei esse tanque e, incrível, cara, 17 vitórias e 2 derrotas apenas. Enfrentando todos os tipos de jogadores aqui, falsos pro players que a gente vai ter no conteúdo aqui final do vídeo. Matei 2 vezes aqui, acho que 3 se eu não me engano aqui, jogadores tóxicos aqui do Brasil que eu vou comentar pra vocês mais pra frente. Além disso também eu consegui um alto dano combinado, tô deixando até pra vocês na tela agora quanto que deu aqui certinho. Então uma taxa excelente de destruição, win rate nem se fala. Precisão também 87% aqui que eu consegui, errei pouquíssimos tiros com esse tanque porque a precisão dele fica bem interessante. E aqui galera, ele tá aqui na parte da store, tá? Na parte dos tanques aqui do World War II, quando você vem aqui, você libera 3 pacotes aqui, tá? Você pega o pacote mais básico por 7k100 de ouro, que é o que eu recomendo pra vocês, caso vocês tenham interesse aqui no tanque, principalmente porque vocês vão conseguir pegar ele de uma maneira muito mais barata do que pegar esses 2 pacotes, que basicamente só vem impulsos e tempos prêmio ali, que não vale tanto a pena. Então, esse valor eu considero bem interessante, porque no preço de lançamento não tá tão caro, tá? Porque a maioria dos tanques aqui vem tudo acima de 10k no preço de lançamento. Então, eu tô deixando até na tela pra vocês por quanto tempo esse tanque vai ficar ativo. Então, isso é uma opinião de cada um, se vale a pena vocês comprarem ou não, mas eu vou entregar vários conteúdos e dicas aqui nas partidas se vale a pena você investir ou não. Eu considero essa compra, sim, legal para quem já tem um ouro guardado no jogo e para quem não pretende gastar em outras coisas aqui no game. Então, galera, agora o que a gente vai fazer são entregar partidas para vocês assistirem quanto que esse tanque aqui está efetivo. Então, bora lá pro conteúdo e não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like no vídeo e também repassar esse conteúdo para amigos e conhecidos que jogam o jogo ou também grupos que você participe de Watch Console. Bora lá começar a parte da gameplay aqui. Lewandowski, a tripulante falou e a gente começa aqui as nossas gameplays com SDPWZ66, que é um nome bem complicadinho, né, pessoal? Mas o tanque é bom. Uni várias informações para vocês na parte da oficina e agora vamos testar ele na prática aqui, até porque o tanque tá bem interessante aqui nas partes dos números. Vamos ver se ele se resume em desempenho na prática. Lembrando que nessas 3 gameplays, além do conteúdo em si das partidas, eu vou unir várias dicas para vocês do tanque, comentar os pontos negativos, os pontos fortes, o que eu achei aqui do tanque. E também jogar mais 3 gameplays pra vocês. E também dar minha opinião no final se tá valendo a pena comprar o tanque ou não, se vale a pena fazer esse investimento. Lembrando que o tanque tá por 7k200 de ouro ali, 7k100, então eu considero até um valor baixo para lançamento. E geralmente nos lançamentos aqui, principalmente nível 8, assim, vem acima de 9k, 10k, dependendo. O tanque ele tá num valor até modesto aqui. E isso também, acho que envolve também a questão da Black Friday, que querendo ou não, a gente tá nesse mês, então a Wargame vai ter que colocar alguns descontos aí, né? Perdi o ângulo desse M41 90mm e o time já matou ele. Mas vamos ver o que a gente faz aqui em Al-Haluf, tá? Mostrando pra vocês uma gameplay de nível 8. Ô, delícia. Ah, ele tem incêndio. Ah, não acredito. Ah, ele tem kit de incêndio aqui. Ele tem extintor, velho. Ô, cara cagado, né, mano? O cara ficar com 33 de life é sacanagem, né, velho? Ó, tem acho que uma TD pra baixo ali, viu? Não dá nem vontade de tirar num cara desse, né, meu? Dá vontade de bater nele só, velho. Mas, né, fazer o quê?
cara vai querer me flanquear ainda, pô, tá louco? Ó, galera, o tanque eles parecem bem interessante aqui, tá? Bem interessante mesmo aqui, velho. Fura uma KV-4 KTTS que tem uma blindagem interessante, com muita facilidade. Agora a gente vai enfrentar um Grom aqui e também um K91-2. Eu só vou ficar bem ligado agora pro momento que eles atirarem, até pra economizar meu HP aqui e não ficar tomando tiro aqui de graça, né? Ó, o K91 tá querendo puxar aqui toda hora, velho. O foda é que aquela Grom tá marcando aqui, né? Se eu avançar pra pegar aqui, o... Não, não tá. Só fechar o tiro pra ir certinho, beleza? Cara, cadê aquela Grom, cara? O cara tomou um chato sumiço ali, velho. Ah, ele recuou. Nossa, perdi um tiro de graça aqui nesse cara. Ó. Bem na rodinha. Toma, que tiro gostoso, cara. Que tanque satisfatório, velho. Cara, o barulho do tiro dele é muito forte pro nível 8, cara. Eu acho que nem a Izu tem um barulho tão forte quanto esse tanque aqui no nível 8. Barulho do tiro, né? Bom, KV-4 KTTS tirou, vamos finalizar ele aqui. Pode angular aí, meu filho. Pode angular o que você quiser. Com 290 minutos na PCE aqui, você pode angular 5.000 horas aí que eu vou furar o tiro de boa, pô. Puta que pariu, velho. Os caras querem descer aqui. Mano, tem um Léo aqui na esquerda. Vagabundo. Para o tanque, caramba. Olha que o cara vai pegar um tiro aqui primeiro, hein, o cara aqui. É, eu poderia dar o dano full aqui, só que esse 53 TP... aquele SM me atrapalhou, né? Poderia ter pegado a posição antes aqui. Cara, ainda tem uns tiros aqui pra fazer. Tem 6 tanques aqui vivos, tudo TD. E, pô, o Rio aqui tá morto, nem vale a pena. Eu vou tentar até fazer um scout aqui, né? Geralmente eu tenho esse poder de, até numa TD, conseguir pegar um dano auxiliado bem legal. Tem um Mantis ali na direita, mas... Cara, eu vou ignorar também, que eu não vou conseguir pegar esse cara aqui. Vou tentar pegar scout aqui desses caras que estão aqui na cima, mesmo. Porque tem 5 caras vivos ainda. Não sei onde esses caras se enfiaram, velho. Beleza? Ó, tem 2 aqui, tá? Acho que as duas Panzereg que estão em pelotão. Eu já até saí de scout, porque esse tanque tem um fator bem legal. Eu acho que é isso mesmo, tá? É isso mesmo. Não, na verdade é uma Stark e uma Panzereg. Se eu conseguir pegar o auxílio deles, vai ser uma partida interessante. 4k de dano e uns 2, 3 de auxílio aqui, dependendo. O duro vai ser pegar onde eles estão certinho, né? Ó lá. Boa! Belo tiro, galera. Belo tiro. Vamos ver se eu quero pegar Stark aqui pra pelo menos passar de 5k de dano combinado. Pelo menos pra iniciar um bom conteúdo aqui. Ele tá com ele tem 1k de life, vamos ver quanto que ele fica de HP aqui. Então, mostrando pra vocês que o tanque ele é bem forte, ele consegue fazer vários papéis aqui na batalha, consegue dar suporte, consegue atirar. E eu provavelmente perdi todos os tiros aqui e também a Top Gun, porque o tanque não escalou certinho aqui a montanha de uma maneira ágil. Mas não deixa de ser uma boa gameplay. Provavelmente a gente vai pegar uma High Caliber aqui, que é a medalha de grosso calibre, pra pegar o maior dano da batalha. 144 mil de prata, numa partida que foi bem rápida, né? Menos de 5 minutos. Se o time inimigo fosse um pouquinho melhor, daria até pra pegar um dano maior. Mas só pra vocês que o tanque é bem bom. Já pegamos aqui o primeiro lugar disparado da partida. Carreguei aqui, bem interessante mesmo. O segundo cara do time que fez mais dano foi abaixo de 2.500, então a gente contribuiu bem legal pro time em si. Poderia ter pego aquela Stark ali no final. Então vamos continuar aqui para trazer melhores danos aqui e gameplays com mais informações aqui no Lewandowski SDP WZ66 Grom. Agora vai! Gameplay em Westfield aqui com o tanque, com a Grom aqui. Vamos até encaixar um posicionamento central aqui, porque nessa partida, exclusivamente, eu quero pegar um alto dano combinado. Então vamos torcer para aquele Drowsy junto, fazer o scout pra mim. Porque esse tanque assim, galera, ele é muito bom na parte do suporte. Vocês viram na gameplay passada, em Al Haluf, a parte do ataque desse tanque, né? Mostrando pra vocês que dá sim pra fazer uma parte de assalto com ele, ele é muito bom pra isso. Mas eu acredito que o melhor estilo pra ele vai ser a parte aqui do suporte. Pra gente, por tanque, contar com 240 metros de camuflagem, uma PCR que beira 1.600 metros por segundo, que é extremamente rápida, muito bom para pegar os inimigos, e também o tanque ser extremamente forte aqui na parte do dano, então isso aqui deve tornar o suporte dele bem interessante. Já tem gente vindo pra cá, o Drowsy já tá spotando, tem um Progreto ali no time inimigo. Eu vou tentar até pegar uma posição um pouquinho mais superior aqui, pra pegar tiro tanto no centro quanto na passagem ali da linha do K.
É, já tem um Progueto ali. Acho que dá até pra pegar uma nele aqui, dependendo. Se o time não pegar outra, que eu já pego a kill dele. Beleza, deu pra pegar 11 de dano aqui. Roubei a kill mesmo, mas isso aqui pode ser interessante pra pegar, por exemplo, uma medalha de Top Gun aqui mais pra frente. Uma medalha de Headley, quem sabe. O Drauge já tá pedindo cobertura. Eu vou começar a avançar um pouco mais aqui pra pegar ângulo nesse KV4. Eu acho que não tem tantos caras ali no fundo. Nesse respawn aqui, raramente vem caras pra cá aqui. Botei fogo na KV4 com a TTS e ainda consegui dropar um dano bem alto aqui nela. Porém a artilharia tá mirando aqui. Então eu vou fazer o seguinte. Vamos sair dessa posição. A artilharia não acerta mais agora. Eu vou tentar fazer até um scout aqui, dependendo, porque vai ter bastante cara camperando aqui, tá? Tem o IS-32 e também tem o Hexagon aqui. Além de outros caras ali no cap, provavelmente. O Drauge já tá vindo aqui comigo, mas eu já tô ganhando auxílio já. Bem legal aqui. Vai até pra testar a parte da superestrutura da habilidade desse tanque, né? Porque ela é um ângulo reto aqui, vamos ver como que ela funciona na prática também. Tem muito cara pra cá, galera. Tem tipo coisa de papo de tá todos os 12 aqui. Acho que só tá artilharia lá por baixo. Então vamos torcer aqui pros caras não encher o saco pra gente conseguir dar bastante tiro. O Drauge já pegou uma ali. Tem um CS ali que tá bem exposto ali de lateral. Já peguei a esteira do CS ali. Vamos até torcer pro Drauge acertar os tiros ali pra me dar um suporte ali quando eu pegar o track, né? Se eu soubesse que ele tava com 200 de HP, eu teria tentado mirar nos outros caras ali que estavam full, mas beleza, tá bom. Tá ruim não. Pode que esse push tá me spotando por aqui e eu não consigo dar 100% tiros aqui nos caras, né? Ainda tem essa Grum aqui à esquerda. Tem bastante cara pra cá mesmo, de fato, né? Vem! Foda que tem a SU camperando agora, vai ser um pouquinho complicado aqui, tá, pessoal? Esses caras estão atacando aqui à esquerda também, tá complicando um pouquinho mesmo. Vou tentar dar um tiro nessa Grum aqui. Ó o 88 lá em cima. Olha, o snap de tanque aqui é muito bom, cara. Mesmo o tanque não tendo torre, você fecha o tiro no inimigo, vai numa boa, né? Tem bastante dano aqui pra fazer, porém... os caras estão muito lá no fundo, né? Acaba que tá um pouquinho complicado de acertar todo mundo aqui. Nossa, nem vi a 704 ali. Beleza. Aqui eu tô pegando os caras muito sem HP, né, velho? Isso tá complicando um pouquinho aqui também. Não tem como voltar aqui, tá? Por isso que eu vou ignorar aqueles caras, esse push aqui por enquanto. Se você cair ali, não tem como voltar. Eu já sei disso porque essa posição é de competitivo, então quando você cai ali, você não tem como sair. Então, depois eu pulo nele ali. Pegar esse SU aqui, pegar esses caras aqui à esquerda. Olha, rodou um dano alto aqui. 6 kills, cara. Eu acho que dá pra puxar uma medalha de... Ou de... Se eu der sorte, dá pra pegar uma Headley aqui, né? Olha que meu tanque não tem tanta depressão assim pra enfrentar esses pesados aqui. E não tem nenhum cara por perto, né? Eu tô ganhando bastante no auxílio aqui mesmo. Deu as costas, aí se fudeu, né? Ah, o cara pegou minha esteira bem na hora, cara. Abriu a minha mira. Pra quem não sabe, quando o cara pega a sua esteira, seu tiro abre a mira. A precisão não fica 100%. Ah, cacete. Mas eu tô ganhando auxílio aqui. Nossa, que sequência de azar aqui, cara. Meu Deus, pelo menos eu tô ganhando auxílio aqui. Pra não tá prejudicando tanto. Porque, cara... Tô ganhando bastante auxílio, né? Essa aqui eu acho que vai dar pra fechar exclusivamente até com um dano bem elevado. Ó! Cara, vai dar pra pegar... Vai dar pra pegar uns 7k de combinado aqui, cara. Cara, eu ainda dei azar porque os meus tiros ali no push, principalmente, não acertou. Porque eu não fechei a mira 100%. E quando eu fui pegar o E2 de lado, que eu poderia ter feito, inclusive, 5k de dano direto... acabou que eu peguei o cara atirou na minha esteira e abriu a mira. Ó, 150 mil de prata. Uma partida excelente aqui, tá? De 5 minutos e 25. Eu consegui 3k de dano bloqueado. Mostrando pra vocês que o tanque ainda dá uns bounces bem legais. A blindagem dele é bem forte até. Principalmente no nível 8 aqui dele. Cara, ó.
Não peguei High Caliber porque acho que o dano não foi suficiente pro HP do time inimigo, mas novamente carreguei aqui. Deu pra fazer muito dano combinado, aquele Drowsing e eu carregamos a partida ali no centro, né? Mostrando até pra vocês que esse posicionamento de Westfield é bem efetivo pra qualquer tipo de tanque. Então agora bora pra gameplay final aqui, porque eu quero fazer uma de dano direto excelente, porque aqui foi um dano combinado legal, mas o dano direto aqui tá 4.200 só. Vamos aumentar esse dano aqui, pra gente entregar uma partida bem melhor pra vocês. E aqui, galera, nossa terceira gameplay ao todo. Essa comentada não iria pro vídeo, mas eu caí no matchmaking muito difícil e deu pra extrair o máximo do tanque aqui, caindo jogando contra níveis 10, tá? Pra vocês verem quanto que esse tanque aqui é forte. Então nessa gameplay aqui vocês vão conseguir ver as forças de assalto, principalmente do tanque, mais ainda agora. Porque basicamente eu vou enfrentar tanques que são um nível ou até 2 níveis acima do meu. É uma gameplay em Severogorsk com um lado invertido, que eu não curto tanto, tá? Até deixei o mapa pra vocês agora de maneira mais aproximada. Basicamente esse flanco aqui cai o lado norte contra o lado sul, que é bem complicado em Severogorsk, visto que você tem que puxar em lados aqui que acabam que só favorece o confronto direto. Então às vezes um tanque sem blindagem ou numa situação de low tier, por exemplo, sofre. Outro ponto do tanque pra gente analisar é a velocidade dele, tá? Vocês podem ver aqui que ele mantém uma constância de 30 km por hora numa subida 25, 26. É bem legal essa mobilidade, é bem aceitável pro jogo de hoje. E algo aqui, galera, que eu sempre levo em conta pra decidir se o tanque é bom ou não, é a junção de fatores e qualidades que são boas aqui no Hot Console em 2024. Esse tanque conta com várias, tá? Primeiramente, mobilidade muito boa, blindagem que é excelente pro nível dele, e também uma camuflagem que para um jogo de hoje, 240 metros, faz muita diferença. Sem contar que o ganho de prata dele é bem legal, né? 150k em média por partida. Agora fodeu. Sou o primeiro da fila nessa caralho ainda. E vocês estão percebendo que tem alguns comentários em tempo real ali da minha partida, velho. então vai se unir com os meus comentários aqui depois narrados. Até que não tem ângulo pra ficar aqui, né? Nessa hora exclusivamente eu tava preocupado com o ângulo do canhão, que foi o que eu passei pra vocês. Mas eu consegui puxar um tiro aqui já no começo, porque os inimigos começaram a se expor muito e peguei um ariete de lado aqui. E rodou 750 de dano. Olha que a gente vai perder isso aqui, velho. Não vai ter como ganhar. Os caras aqui, por mais que sejam ruins, tem uma vantagem numérica muito grande. E um ponto bem forte de uma TD é você esperar os inimigos. Tanto que eu fiz essa partida, eu consegui encaixar um tiro nessa Tortoise aqui de novo. Não, velho. Não, aí é foda, mano. Aí é foda, velho. Tá puta, mano. Cara corno, velho. Deve ter ficado com HP com essa merda. Ah, velho. Ah, o cara é muito cuzão, né, velho. Nossa, nem furar o tiro de lado ele fura, velho. Já tem o Murat nas costas, né? Horroroso. Como que a gente vai ganhar isso aqui? Eu não sei. Não dá pra atacar. É que esse corno vai me atrapalhar? Eu só sabia, velho. Cara afobado. O cara tá com medo desse MBT. Tá de tier 10, tá com medo de uma Tortoise. Que é o médio, Murat. Olha que o Murat me mata aqui. Eu não tenho ângulo porque eu não consigo mirar, cara. Não vai dar 730, né? E agora, galera, vamos até testar o tiro em movimento dele pra vocês verem como que as skills da tripulação fazem a diferença. Por mais que o cara estava parado, atirei de mira aberta e mesmo assim acertou num ângulo bem mínimo ali que eu tinha do Murat, né? E agora vamos prosseguir pra puxar mais dano aqui. Cara, será que dá pra fazer auxílio aqui? Eu tô por um tiro aqui da mera distância, né? Queria ter ido pra cá. Não pensei, velho.
Agora, depender desses caras aqui, parece que joga com fralda pra se botar. Não dá pra acertar. Tentei dar a sorte aqui. Ah, foda-se, bora. Ah, por que eu não tô vendo auxílio, velho? E agora, pessoal, eu fiz uma importante troca aqui de munição. Puxei a bala explosiva porque eu indiquei pra vocês na parte da oficina que vale a pena pelo menos carregar 2 a 3 munições com o tanque aqui, porque ele tem 80 milímetros de perfuração. Isso aqui é bem alto pro nível 8, principalmente por se tratar de uma bala explosiva. E agora, Xablau. Quase 1k de dano, pessoal. Cara, que absurdo. Ainda consegui finalizar o maluco ali no Ramming ali, mostrando pra vocês que o tanque ainda tem uma força até pra matar os tanques ali na porrada, né? E ainda, pra finalizar melhor, até eu consegui pegar um Burrasque a 400 metros de distância ali pra fechar 4877 de dano direto aqui. O que é muito alto, tá, pessoal? Pra uma partida de nível 10, você fazer isso aqui é uma vitória, cara. Porque se fosse nível 8 exclusivamente essa partida, eu poderia ter feito acima dos 7, 8k. Mas por se tratar de uma partida de nível 10, que a gente enfrenta um tanque, 2 tanques de nível acima, isso aqui é um dano bem impressionante. Tanto que essa partida, surpreendentemente, me rendeu não só o primeiro lugar, como também o Best in Game em dano. E, surpresa! Caraca, esse tanque, nem que inesperado, velho. Que inesperado, velho. E agora sim, vamos para os enfrentamentos contra os pro players aqui da Shopee. E agora, galera, enfrentando aqui um tal de Bonis Urpep, começando aqui esses conteúdos aqui, que basicamente é um player europeu aqui, que é obcecado por mim, pelo meu nome, pela minha imagem, porque ele não consegue pegar o primeiro lugar no Hall da Fama aqui do Outstars, que leva em conta os tanques aqui que você tem maior dano combinado. É um critério bem interessante, que eu sou o primeiro lugar do mundo nesse quesito. E por ele não conseguir, por ele ser vice, ele acaba que fica falando de mim no Discord direto, assim, em grupos ali internacionais do game. Tô deixando até alguns prints pra vocês aqui. Já matei ele diversas vezes aqui, mas essa partida exclusivamente, os caras peidaram na farofa porque eles ficaram com medo na partida, ficaram retraídos a gameplay inteira. Uma característica dos falsos pro players aqui é que eles sempre estão jogando em pelotão. Então ele tentou unir a gameplay dele com esse colega aqui, que inclusive zerou no final. E ele tava com a Grom também, um enfrentamento aqui parelho aqui, que eu peguei. Já consegui achar um tiro nele. Virou um tanque de lado ali, até tossi aqui. E ai, cara, os caras são muito ruins. Quando eles me enfrentam, parece que os caras peidam na farofa. E aí eu ainda consegui finalizar pegando esse KPZ aqui. Fiquei muito feliz porque eu já matei esse cara várias vezes. Ele vive mandando mensagem pra mim, tentando chamar minha atenção. E a melhor resposta que você pode dar pra um gringo, que principalmente na maioria das vezes são racistas aqui, pelo nosso país, pela nossa nação, é o desprezo que eu tenho por eles. Tanto que eu nunca respondi ele até hoje e não irei responder, tá? Tanto que ele vive tentando chamar minha atenção ali. E nessa gameplay exclusivamente eu ainda consegui fechar, finalizando essa Grom aqui no Ramming, além de colocar fogo nela aqui no final. E agora vamos ver o lobby aqui da partida, porque vocês vão se surpreender por esse cara conseguir estar no segundo lugar do mundo ainda, hein? Esse cara, ele tá no segundo lugar do mundo. Como? Ninguém sabe. Olha o colega de pelotão dele. Ele fazendo 2 tiros nessa partida fácil, nessa teta de partida, e o colega dele zerando, tá? Com o mesmo tanque que eu tô, cara. Não tem justificativa. E agora, bora pra mais episódios aqui. E agora, galera, enfrentando o Super Delício 843. E como o intuito do meu canal, pessoal, é trazer conteúdos de dicas pra vocês, eu também vou dar dicas pra ele, porque ele é um player brasileiro, ele se chama Derlin, ele com certeza vai assistir esse vídeo. E ele novamente peidou na farofa pra mim, após já ter morrido pra mim na semana passada ali, que eu fiz uma kill com o Soldier M67, que ele ficou puto, tá? Já matei ele 2 vezes nesse vídeo aqui. E eu vou ensinar, Darnley, pra você como você melhorar no World of Tanks através dos seus posicionamentos. Porque aparentemente você não pensa no jogo. Tanto que basicamente, galera, ele é um dos players aqui que tem a mais estatísticas de WN8 do jogo. E sempre se sujeita a ficar na sombra de players internacionais que têm uma inteligência tática maior do que ele. Não à toa ele tá debaixo das asas do Gambit há tanto tempo. E agora ele aceita caos de um player chamado Sincero no World of Tanks, que pra quem não sabe é um dos piores players da história do Brasil. E não só isso, ele aceita levar cal desse cara.
Fazendo um paralelo para vocês do futebol, é basicamente o Haaland vir pro Brasil, jogar no Goiás e ser treinado pelo Wagner Mancini. E agora, pessoal, vamos entregar um conteúdo principalmente pro Darling aprender aqui. Eu matei esse cara ali do fundo, principalmente pro time aliado não desfocar e me darem apoio aqui, porque o Darling tava me puxando junto com o T-77 e muitos players segurariam um tiro, porque basicamente eles iriam me puxar se eu estivesse carregado, tanto que eles vão fazer isso. Porém, isso eu pensei de uma maneira muito rápida e ágil aqui no World of Tanks, que é o meu pensamento tático. Isso aqui é uma das minhas principais qualidades, eu consigo raciocinar em questão de segundos, e basicamente eu fiz isso para abrir espaço para aqueles dois players que estavam ali no fundo não dividirem o foco, então eles iriam exclusivamente mirar no Darling aqui e no T-77 para eles conseguirem me dar apoio e a minha taxa de sobrevivência, a minha chance de sobreviver nessa partida ser maior. Acabou que o T-77 fez o certo, que era atacar pela esquerda para fugir dos tanques que estavam ali no fundo, mas o Darling, como é um player que não pensa muito bem, ele quis atacar pelo meio do aberto aqui, tomou um tiro meio na lateral e também ainda conseguiu tomar tiro das costas ali, o que me possibilitou, por exemplo, eu a conseguir matar ele aqui com uma kill. Ele ainda deu bounce no tiro dele, além disso antes ele já tinha errado 2, 3 tiros também aqui em mim na parte da superestrutura, mostrando pra vocês que evidentemente faz muita diferença pensar no World of Tanks. Eu pensei em questão de segundos, fiz a abertura de espaço pro time só focar naqueles caras ali. Eu arrisquei até a minha vida, porque esses caras poderiam me puxar e já me matar de uma maneira mais rápida. E mesmo assim peguei, dei tiro no Black Prince ali pra matar, pra liberar aqueles aliados, pra só mirar pra direção aqui, porque senão basicamente eles iriam puxar, não iriam me dar suporte, tanto que eu ainda aciono o comando radial pra pedir o help aqui. Tudo bem que eles já iriam me ajudar, mas isso só mostra pra vocês o quão é importante ter um raciocínio lógico e um raciocínio rápido aqui no World of Tanks. É um elogio, inclusive, que o Léo me fez. Eu vou até deixar na tela aqui, porque é uma das características que eu tenho aqui no WOT, tá? Não só da capacidade técnica, eu consigo analisar muito bem o jogo e entender qual que é a melhor estratégia para aquele momento. E tô dando tanta ênfase para esses vídeos porque eles se tratam de condições igualitárias, tá, galera? São o mesmo tanque, mesma quantia de HP, às vezes a mesma situação, o mesmo enfrentamento na batalha. E aí sim, com essas circunstâncias, mostra e evidencia pra vocês a diferença de qualidade técnica de um player pro outro. Um player que pensa, que é estratégico, e o outro que faz tudo pela medida do impulso. E esse conteúdo é muito legal de trazer, porque além de dar uma resposta a esses haters aqui, eu consigo também ensinar pra vocês as melhores estratégias, como você pensar o jogo de uma maneira diferente, porque é muito importante pra você ganhar mais partidas. Então vamos pra uma partida em Grande Lago com a presença de 2 haters aqui do canal. E agora, galera, um novo enfrentamento aqui, agora numa partida completa em Lakeville, Grande Lago, que o Darling ficou extremamente puto por ter tomado esse nó tático que ele tomou aqui, e chamou o Rafael, que é o Mandrake aqui, o coveiro. Esse player, pra quem não sabe, é o maior esquentador de banco da história do competitivo aqui no World of Tanks console. Ele foi reserva em todos os clãs que ele participou, basicamente. Foi reserva no BRTT, era reserva no 7 Iron. Ele não era nem reserva no Decoy, galera, porque basicamente ele era reserva do reserva. Tinha mexicanos ali que eram reservas, ele era reserva dos mexicanos que eram reservas. É basicamente um reserva ao quadrado ou reserva ao cubo, pra você que gosta de matemática. E fora a explicação que eu vou dar pra esses players, galera, eu vou fazer até um exposed aqui, porque eu tenho muito conteúdo, muito print que vai desmascarar essa galera do competitivo. E principalmente, Rafael, eu sei que você vai assistir esse vídeo, toma muito cuidado com quem você anda, tá? Porque eu tô colocando na tela agora um print com um cara que você tá jogando, que você jogou nesse momento, que você chupa as bolas dele, que você tá sempre junto, falando e ironizando você em 2022, comentando até de uma maneira bem pejorativa sobre você. Ele ainda apagou alguns outros conteúdos que ele mandou pra mim nessa época. Ele tava te zoando, xingando você, falando que você era ruim, que você não prestava. Então toma bastante cuidado, tá? Porque você tava jogando com ele ali agora, você sempre joga com ele pra fazer marcas ali, né? Junto os dois ali, mas é bem legal, porque o cara tá dando tapinha nas suas costas hoje e alguns anos atrás tava dando facada nas costas. Vai saber se ele ainda não faz isso, né? E aqui, galera, nessa partida agora que vai começar, eu até entreguei alguns conteúdos aqui de forma inicial ali em tempo real. Porém, a minha pilha estava acabando e isso estava desconectando meu controle. Eu tive que colocar aqui no cabo e tudo mais. E aí a minha voz não saiu em 100%. Mas eu vou agregar com alguns conteúdos que eu vou colocar aqui de maneira comentada. E também os que eu gravei ali em tempo real, o áudio da partida. E agora, galera, nossa terceira gameplay aqui do vídeo com o Grom. E no mapa Grande Lago, um dos melhores mapas aqui para suporte do jogo. O HMH tá fazendo scout ele já central, então eu já vou de modo me posicionar aqui pra gente testar nessa partida, principalmente o suporte do tanque, né? O Ashfield a gente conseguiu fazer algumas posições de assalto ainda,
Mas aqui, efetivamente, o suporte em si, a gente só fez no começo ali, bem no inicinho da partida, né? Outra coisa que eu não falei pra vocês, pessoal, que é bem interessante ressaltar, é que nós estamos com a declaração oficial da Wargame que essa é a primeira TD polonesa, de modo que com certeza a gente vai ter uma linha exclusiva e completa de TDs polonesas aqui no jogo, principalmente porque é algo extremamente plausível, porque eles fizeram na outra season, que foi a temporada Heavy Metal, pra quem não sabe aqui, tá? O passe interior do jogo. Eles colocaram a linha do Objeto 640 Topol, que são os tanques pesados soviéticos aqui do Cold War, nas semanas finais da season. Então talvez eles possam colocar essa linha de TDs polonesas agora já no final da season Darkness Rising, ou também fique pra próxima season, que já tem data pra iniciar no jogo, que é ali no na primeira semana de dezembro. Então fiquem ligados aqui no odd, porque sem dúvidas a gente vai ter a linha completa das TDs polonesas aqui, que pelo que parece são bem boas aqui, e ainda mais seguindo essa cronologia e nessa linha da Grom. E agora, galera, voltando a comentar sobre a partida, eu já tava nessa hora com 3.100 de dano combinado em poucos minutos de partida, porque esse posicionamento inicial de Grande Lago é muito OP, é muito roubado. E nessa hora eu tive a brilhante sacada de puxar pela linha do 1 e do 2, porque aqui tava muito travado. Aqui você não consegue puxar na região do centro aí, naquele meio, caso você não tenha tanques na linha do 9 e do 0. Principalmente para localizá-los e também spotar aqueles tanques que ficam naquela posição ali da linha do K, ali no K5, K4 mais ou menos. E também os tanques ficam ali na região central. A gente pode também ver a capacidade de variação do tanque, tá? 32 km por hora aqui numa região bem plana, então a velocidade ali ainda é muito boa para também se transferir pelo mapa e sair de posições para outras. E agora, galera, eu tô me realocando aqui pra direita, principalmente pra gente flanquear esses inimigos aqui e conseguir matar esse lado aqui. Até porque o nosso time aqui tá até avançando, então é um ponto bem interessante aqui a gente tacar, pra aproveitar esse espaço que o time tá abrindo e chegar na base deles com mais velocidade ali do que pelo meio, que tava bem congestionado, né? Fechar o tiro neg de Panther aqui. Beleza, boa. Começar a atacar aqui. Ó, ainda tem um dano bem interessante pra fazer, 53 CP, Gale Panther aqui, nível 7, artilharia. O tanque tá bem rápido aqui também, ele tem uma velocidade interessante, né? Então, por ele une uma camuflagem muito boa, uma mobilidade que é decente, e também uma habilidade que tanca bastante coisa aqui no nível dele, né? E os caras estão sendo macetados aqui pela Gale Panther e pelo 53 TP também. Peguei uma rapidão aqui na artilharia. T-29 tá querendo ir que nem um louco aqui, né? Tá ali no fundo, né? Beleza. Só marcar essa posição aqui. Bom, tem inimigos ali no fundo, então vai ser complicado puxar por aqui. O interessante vai ser recuar, segurar HP nosso aqui. Até para eles começarem a atacar, né? Então... E eu voltei aqui agora para explicar o nó tático parte 2. Vocês viram que eu falei eles atacarem. Eu deixei bem enfatizado isso na minha voz, no tempo real. Até para eles começarem a atacar, né? Então... Porque a estratégia foi o seguinte: eu vou recuar para esses inimigos virem e eu conseguir pegá-los de forma deslocada. Porque o Freedom atacou e não conseguiu texto ali, porque tinha uma T-28 no fundo e também tinha 3 tanques ali na região central. Ou seja, eu recuei de propósito para eles ganharem o terreno, pro Durnley ali, que é um player que não pensa, atacar e ficar exposto, tá? Isso aqui foi extremamente pensado já, e eles caíram na armadilha que nem bosta, porque basicamente, se eu fico na posição que eu tava, eles não iriam tentar me puxar, porque eu conseguiria reverter o tiro, então ficaria algo travado. Então eu recuo justamente pra fazer com que eles pensem que eu tô saindo daquela posição, pra quando eles estiverem no ataque, eu ir contra-atacar e pegar os caras de forma totalmente aberta, que eles não vão ter suporte, não vão ter local pra cobertura. Foi o que eu fiz tanto no Rafael pegando aqui o dele, e no Durnley aqui pegando 2 tiros, tá? 1.300 aqui, dando full aqui nele, porque eu sou um player que pensa e eles dois não pensam. Ai, ai. Como matar falsos pro players é interessante aqui no jogo, né?
Eu posso até morrer, mas que eu mato esses dois aqui, eu levo. O trabalho tá feito, tá, galera? Matei os dois aqui. Posso até morrer, já tô satisfeito aqui, matar esses dois animais aqui, imbecis. Pode me matar aí, já tô satisfeito aqui. Eu tô até com o canhão pro alto aqui, já tô extremamente satisfeito. Ai, ai. Os caras estão até se matando aqui, velho. Ai, ai, vocês nunca vão me derrubar. Vocês tentam sempre ali, vocês ali do competitivo, vocês nunca vão conseguir fazer isso, tá? Nunca, jamais. Jamais vou conseguir. A força que eu tive pra me sair de vocês, conseguir criar um canal, é algo assim extremamente forte. Então, muito obrigado por vocês darem hate extremamente forte aqui em mim. Eu agradeço sempre que vocês fazem isso. Isso aqui dá um prazer muito grande pra mim, continuar fazendo os vídeos. Ver vocês até assistindo as minhas lives aqui agora, os vídeos. Então, muito obrigado aí, tá? Valeu, vocês são dois patetas, pra falar a verdade. Um que fala mal do outro aí agora tá chupando a bola do outro. Então, matar vocês dois é extremamente prazeroso. Principalmente diante do que vocês tentam fazer comigo aqui fora do competitivo faz tempo. Então, muito obrigado aí por vocês estarem sempre acompanhando os vídeos. Ultimate matei 2 vezes aqui. E o grande coveiro, o esquentador de banco oficial, mais uma vez também aqui. E aqui o T28 tá puxando, galera, voltando aqui a conteúdo da gameplay. Já dá até pra finalizar ele aqui, dependendo. Só mirar com calma, que ele tá fazendo zigue-zague também, né? Errei o tiro aqui, mas beleza, ganhei o scout aqui. Sensacional a gameplay aqui. Parabéns, os caras dando ghost no meu vídeo e conseguiram perder, velho. Esse tanker aqui, então, galera, GG 150. Ai, caraca, velho. Que GG. Absurdo, cara. Absurdo o GG aqui deles. Ai, ai, velho. E agora, pessoal, entregando pra vocês um conteúdo rápido, se vale a pena comprar o tanque ou não. A resposta é individual, mas para ajudar vocês a decidirem isso, eu separei algumas informações aqui. Primeiramente, o tanque está custando 7.100 de ouro, de modo que dá mais ou menos 125, 130 reais na nossa moeda atual. E ele também vai ficar ativo na loja para vocês adquirirem ele até o dia 10 de dezembro, de modo que tem bastante tempo hábil para vocês analisarem, assistir esses conteúdos de novo, as gameplays, para tomar a melhor decisão diante da realidade financeira e estrutural de cada um. E agora estarei deixando nessa tela final 2 vídeos aqui meus de review e gameplay para vocês continuarem no canal, assistir, maratonar. Um grande abraço para você que ficou nesse conteúdo até o final, deixa seu like, se inscreva no canal e um beijo para os haters.